Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja convosco. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o irmão Simval. E hoje eu tenho a incumbência de compartilhar com os amados irmãos um trecho da Palavra de Deus. E crendo que assim como Deus falou comigo, também irá falar com cada um dos queridos irmãos. Quero aproveitar a oportunidade de agradecer a liderança da igreja pelo convite. E eu me encontro muito feliz e rogo a Deus para que Deus continue abençoando todos os líderes da igreja, bem como a igreja como um todo, e que a Igreja Família em Cristo continue sempre ampliando os seus horizontes e frutificando cada vez mais. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Iremos fazer a leitura no capítulo 9, do versículo 19 ao versículo 27. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para, por todos os meios, chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que os alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como coisa incerta. Assim combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. Vamos agradecer a Deus. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos. Nós queremos te entregar esse momento todo especial, que é o momento onde a sua palavra vai ser manifesta no meio da tua igreja, onde o teu Espírito tem total liberdade de agir, e assim nós entendemos que nos colocamos à sua disposição para que venha o nosso encontro, venha sobre nós o teu poder, o teu Espírito, e venha nos encher, venha nos revestir, venha nos dar a revelação daquilo que precisamos ouvir da tua parte. Essa é a oração que a ti fazemos e somos gratos no nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, eu gostaria de falar um pouco sobre Paulo e a igreja em Corinto. Na verdade, eu fiquei muito impactado quando eu recebi da parte de Deus o entendimento de alguns versículos que eu andei lendo e gostaria de compartilhar com a igreja sobre o que o Paulo vem trazer. E no capítulo 9 de Coríntios ele dá esse exemplo na sua própria vivência do que é você viver um evangelho genuíno, que ser cristão através dos problemas que a igreja em Coríntios vinha passando. Ser cristão não é você fazer questão dos seus direitos. Ser cristão é você viver uma vida onde abre mão dos seus direitos para que o amor de Deus possa ser manifesto. Fazendo uma breve introdução, todos nós sabemos que a igreja de Corinto ela foi uma igreja criada pelo apóstolo Paulo, e depois de alguns anos Paulo já não estava mais lá, mas recebeu uma carta tomando conhecimento de alguns problemas que vinham acontecendo na igreja. E isso se deu muito provavelmente porque a localidade onde era situada, Corinto, era uma cidade que tinha um grande comércio, uma cidade rica, devido ao que
circulava por ali. Ali tinham dois grandes portos, onde faziam um livre comércio com a Ásia, e vinham pessoas de diversos países, diversos lugares, e ali circulava um fluxo muito grande de diversidade de pessoa e de capital econômico. E além disso, em Corinto, ela possuía dois grandes templos, que era o templo da deusa da mitologia grega Afrodite, que era a deusa do amor, e também um grande templo, o deus Apolo, que era o deus da música, deus da arte, deus da beleza, deus da poesia, e fora alguns outros deuses, Dionísio, que era o deus do vinho. Então havia ali uma idolatria muito grande para o culto a personalidades e a si próprio, o ego, né? Então, em virtude disso, a igreja de Corinto, aqueles que estavam se convertendo, ainda no processo de conversão, estava trazendo algumas coisas para dentro da igreja e estava gerando alguns conflitos. E Paulo, ele vem trazer como exemplo, enviando essa carta à igreja, com alguns conselhos doutrinários, para que os irmãos pudessem entender que viver o cristianismo genuíno não era reivindicar os seus direitos. Paulo fala aqui que no capítulo 6, no versículo 7, ele fala o seguinte: mas o irmão vai a juízo com outro irmão, e isso perante infiéis. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Então, Paulo começa a desenhar um ponto importante no capítulo 6, em que ele vinha tratar e começa a discorrer a partir do 6 e vai até o versículo 13. E eu quero evidenciar isso, porque Paulo vem trazer uma novidade para os irmãos de Coríntios, que os irmãos precisavam abrir mão dos seus direitos, porque isso estava muito aflorado, todo mundo buscando os seus direitos, quando na verdade buscar o direito é você justificar que você está certo, e estar certo não quer dizer que você está sendo justo. Deus manda a gente ser justo, mas dentro de uma justiça onde é diferente de um olhar humano. A justiça de Deus diz que ele se entregou por pecadores. A gente tem uma justiça onde a gente precisa dar aquilo que ele merece. Se nós fôssemos compreender que Deus tinha que dar aquilo que nós merecíamos, a gente não ia receber nada do Senhor. Então Paulo vem evidenciar que ser cristão, que a igreja em Corinto, ela estava passando por um processo onde não estava permitindo que o amor de Deus se propagasse, não estava permitindo que a harmonia na igreja ela acontecesse e ali pudesse usufruir plenamente daquilo que Deus tinha preparado para aquele povo. Então Paulo, ele acrescenta também nessa carta que ele veio defender o seu apostolado, porque ele era apóstolo de Deus. Apóstolo é aquele que é enviado por Deus para cumprir uma missão. E Paulo veio cumprir essa missão. Só que a igreja de Corinto, ela tinha várias escolas de filosofia, ou seja, a filosofia é o amor ao conhecimento. Então, tudo trazia o povo de Corinto para poder viver buscando conhecimento humano, e que isso distanciaria o povo de Deus. Olha o que o apóstolo fala no capítulo 8, do versículo 1, parte B. A ciência incha, mas o amor edifica. Então Paulo já vai colocando em alguns pontos estratégicos da sua fala que o amor é o fator principal, e já
colocando lá para frente, que muito provável de ser dito, em Coríntios 13 ele diz tantas coisas que o povo vinha buscando dons, mas ele chega a dizer que se não tiver o amor, de nada vale. Não tem eficácia se não tiver o amor. E ele vem trazer para os irmãos de Corinto a libertação e a liberdade que ele experimentou quando teve um encontro com Cristo no caminho de Damasco. Ele, quando encontrou ali, houve uma libertação e uma liberdade. E é sobre isso que ele vem dizer, que ele tem direito, mas a liberdade que ele tem de abrir mão dos seus direitos, isso é abrir mão para uma coisa muito superior, que é viver para Deus, que é expandir o Evangelho, que é fazer parte do Evangelho, que é morrer com Cristo para ressuscitar com Cristo. Então eu quero iniciar, após essa breve introdução, que eu tenho que ser rápido na minha fala, porque a gravação não pode se estender muito. Paulo começa aqui falando sobre alguns direitos. No capítulo 9, versículo 4, ele fala: nós temos direito de comer e de beber. Temos. Todos têm direito de comer e beber. Paulo fala aqui: não temos nós direito de levar conosco uma mulher irmã, como também os demais apóstolos, ou seja, outros tinham, nós também não temos esse direito. Ele se compara com o outro, fala assim: eles têm, nós também temos esse direito. Paulo também tinha esse direito. Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar. Ou seja, Paulo aqui ele começa a gerar toda uma estratégia de defesa, aonde ele estava justificando que ele deveria receber o sustento da igreja de Corinto. Ele também diz isso porque ele fez por onde? Ele labutou pelos irmãos, ele orou pelos irmãos, ele ensinou aos irmãos. Então ele vem justificar que ele merecia. Mas olha o que ele diz no versículo 12. Se outros participam deste poder sobre vós, por que não mais justamente nós? Mas nós não usamos deste direito, antes suportamos tudo, para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Paulo, ele com tanta cautela, ele tinha medo de que alguns colocassem ele como ser um negociador do Evangelho, ser alguém que está querendo tirar proveito, auferir vantagens da palavra do Senhor. E ele, com muita cautela, ele abre mão desse direito e continua trabalhando e pregando o Evangelho para os irmãos de Corinto, e vem trazer um exemplo eficaz para que eles pudessem entender na prática o que é abrir mão de um direito em prol de outro maior. Então, continuando aqui, falando um pouquinho também do versículo 15, que diz: mas eu de nenhuma dessas coisas usei, e não escrevi isso para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Ou seja, ele não queria perder esse direito. Ele não estava escrevendo para que eles reconhecessem e viessem restituir ou começar dali para frente a poder, reconhecer e fazer. Ele não, ele fala assim: eu abro mão. E em cima dessa introdução, eu quero fazer uma leitura aqui do versículo 19, onde foi a nossa leitura introdutória. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Ou seja, a proposta de Paulo era fazer o evangelho crescer, se expandir na cidade de Corinto. E ele abre mão do seu direito, que é a liberdade. Ele começou abrindo mão. Ele falou assim: eu não tenho mais liberdade. A minha liberdade é a obediência a Deus, é a obediência a Cristo. Então ele começa ali a dizer dos direitos que ele começou a abrir mão. E em cima desse amor, o Espírito Santo de Deus revela a ele, Deus dá a ele que ele precisava de estratégias, que não era só isso. Tinham mais coisas que ele precisava se adequar para que o evangelho pudesse ser expandido naquela localidade. E essa era a proposta dele, porque ele tinha amor pelas almas. E esse amor gerou isso nele.
E ele diz no versículo 20: e fiz-me como judeu para com os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Paulo, ele cria uma estratégia de falar do amor de Deus sem ofender os direitos dos outros, que no livro de Atos, no capítulo 17, ele vai pregar para os gregos, trazendo Deus, inserindo Deus dentro do Deus da criação, para que o povo gentio, que era o povo grego, que gentio é não judeu, pudesse se sentir amado e incluído numa proposta de que Deus é o único Senhor e Salvador de todos. E isso ele quer restituir e trazer o povo para si. Ele quer redirecionar o povo de Deus. E quando ele ia pregar para o povo judeu, ele já pregava de uma forma um pouco mais específica. Ele vinha trazendo um Cristo, um Deus que era o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele insere uma cultura, ele insere o povo no povo de Deus, e eles começam a enxergar e a vislumbrar a grandeza desse Deus, para que eles pudessem ter uma compreensão do que Deus é capaz de fazer. Na verdade, ele atribuiu Deus a todos, os gentios e os não gentios. Então, é uma sabedoria que foi dada a Paulo para que ele pudesse expandir esse evangelho. Ele diz aqui no versículo 22, fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para, por todos os meios, chegar a salvar alguns. Ou seja, a proposta de Paulo era o amor ao evangelho, porque ele anunciava o evangelho sem qualquer impedimento, se entregando, se tornando totalmente servo de Cristo. E o amor às vidas, porque as vidas precisavam ser alcançadas. Ele entendia o que Deus tinha proposto à humanidade e ele queria fazer isso chegar ao máximo de pessoas possível. Aí ele traz um relato, traz uma comparação muito interessante, porque Atenas ele ficava em Corinto e tinha os Jogos Olímpicos. E depois surgiu os Jogos Istmicos. Então, ele pega a vida de um atleta e faz uma analogia, uma comparação para uma mais fácil compreensão de como se dá isso. Ele diz, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Ou seja, ele diz que isso tudo, isso só é alcançado mediante a muito esforço, mediante a uma atividade física exaustiva, mediante a dedicação, mediante a um policiamento das suas atitudes para que não fuja a regra do seu treinador, para que não fuja a regra específica da prática desportiva que eles estavam praticando. E ele diz mais, e todo aquele que luta de tudo se abstém, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Ou seja, eles têm que se abster de direitos para que eles possam alcançar verdadeiramente o melhor possível. Eles não podem dormir tarde, eles não podem se alimentar de qualquer coisa, eles não podem fazer coisas que venham ferir toda a construção de um trabalho, né, para um porte atlético, onde ele venha conseguir desenvolver o seu melhor porte físico, para obter o seu melhor resultado. Então Paulo vem falando que abrir mão dos direitos requer isso também. E no finalzinho, no versículo 26, pois eu assim corro, não como coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Ele diz que ele já sabia o que ele queria fazer, ele sabia, ele compreendia o seu chamamento. Então ele abria mão disso tudo porque ele sabia que estava no caminho certo. E Paulo no final, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Paulo, ele aqui diz que ele era tão zeloso que ele subjugava o seu corpo, que ele entendia que se ele cumprisse, exigisse todos os direitos que o corpo manifesta a dizer que tem, ele não iria conseguir. Então Paulo conclui dizendo que eu alcancei.
e ensinou a forma prática para se alcançar. E o que eu quero dizer com isso? Paulo vem nos mostrar que precisamos amar mais do que requerer os nossos direitos. Paulo, ele dá um exemplo muito grande quando ele fala aos Filipenses 2, capítulo 2, de 5 a 11. Mas eu vou ler só o início. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo de forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. O interessante é que eu ouvi uma vez que quando a gente cai, quando a gente se joga dentro de um poço, de um buraco, e se machuca, Deus não joga uma corda de imediato e te tira. Não, Deus, ele desce até o seu local, ele chora com você, ele ouve o seu lamento, ele te consola e ele te anima. E depois daí, ele faz com que vocês caminhem junto, porque Deus está conosco. A Bíblia diz que ele estaria conosco todos os dias até a consumação. Então não é nos dias bons, na adversidade ele também está conosco, sempre disposto a nos ajudar. Basta a gente compreender isso. Então nessa noite eu quero que você entenda que a vida cristã, ela não é regida pelos direitos, ela é regida pelo amor. E um amor que transforma. Assim como transformou a vida de Paulo, ele também quer transformar muitas outras vidas. Que a gente possa entender que nós não devemos reivindicar o nosso direito, principalmente dentro do nosso lar, quando a gente não consegue compreender o nosso cônjuge, e muitas das vezes nos achamos no direito de reivindicar ele porque eu estou certo, e perde a oportunidade de manifestar o amor. E isso, começando em casa, vai se estendendo para todos os segmentos da sociedade. Mas a família é o lugar principal onde Deus nos permite trabalhar todas as nossas emoções, todas as nossas mazelas, para que isso possa ser aplicado do lado de fora. Então que a gente possa entender que o amor é aquele que nos conduz à plenitude do amor de Deus. E que a gente deve sempre abrir mão daquilo que achamos que é certo. Porque o ser certo não é ser justo. E ser justo é aquilo que Deus fez na cruz do Calvário. Ele se entregou por pecadores, para que hoje nós tivéssemos o livre acesso a Deus. E que outras pessoas, quando você se relacionar, você possa entender e fazer fluir esse amor, para que eles possam ser alcançados. Essa é a oração e essa é a palavra que eu deixo para a igreja, crendo que Deus, por certo, há de cumprir o seu propósito. E eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.